Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador. Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões aqui na TV Cidade. Como sempre, a gente trazendo aqui grandes nomes que fazem acontecer a economia do estado do Ceará. E hoje é um programa muito especial porque nós estamos trazendo aqui, na verdade, um grande educador e também um grande investidor imobiliário e do setor de entretenimento, porque ele é um dos donos do maior parque aquático do Nordeste, um dos maiores do Brasil, e o maior polo atrativo de turistas aqui para o Ceará, que é o Beach Park. Doutor Ednilton Soares, é um prazer receber o senhor aqui no nosso Conexões na TV. Tudo bom? Bom dia, muito prazer estar aqui com você nesse início de domingo. O senhor fez um sucesso grande no rádio na última segunda-feira e agora vai fazer sucesso também na TV. Muito obrigado. Vamos tentar extrair um pouquinho da sua inteligência e dessa história maravilhosa de vida e profissional sua, do doutor Ednilton. Vamos ser rápido aqui, que o tempo passa muito rápido. Doutor Ednilton, vamos começar pelo começo. Como é que foi a sua infância, o início da sua família, a relação com o seu pai, o saudoso Edilson Brasil Soares, a professora Nila? Conte um pouquinho da sua infância, do começo de vida. Bem, primeiro dizer que o papai Edilson Brasil Soares era um homem extraordinário. Tanto é que ele já morreu há tantos anos, morreu em 75, e até hoje a memória dele, o legado dele é conhecido, não só dentro do 7 de setembro, como tudo que ele fez pela educação aqui no Ceará. Então, como Edilson Brasil Soares, foi uma convivência muito boa, aprendi muito com ele. Agora, como Edilson Brasil Soares pai, aí foi muito prazerosa, porque ele é um pai extremado, um pai que estava sempre presente, um pai que estudava, fazia dever de casa comigo, um pai que na véspera de uma prova vinha checar se eu tinha estudado, se eu estava preparado. Então, era um pai completo. E junto com a mamãe, professora Nila, eles faziam um casal muito harmonioso, um casal que sempre se amou e que sempre se deu muito aos filhos. Doutor Ednilton, ser filho de educadores não deve ser fácil, a cobrança deve ser muito grande. Ele exigia muito de vocês nos estudos, de todos os irmãos? E quantos irmãos são? Nós somos 5 lá em casa, né? Hoje só somos vivos 3, já faleceram 2. Ele exigia muito, ele era muito exigente e não podia ser diferente, né? Tanto é que dentro do colégio eu dizia, é o filho do homem. Tem que dar o exemplo, Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, né? É uma coisa era muito realmente forte. Um peso para nós, mas que não podia ser diferente. Como é que foram os seus estudos depois do ensino médio? O senhor fez engenharia mecânica, conte um pouquinho do ensino superior. Eu terminei ensino médio aqui em Fortaleza. Quando fui fazer vestibular, o Ednilo sugeriu que eu fizesse vestibular no Rio de Janeiro. Então eu fui fazer vestibular na escola na época chamava Escola Nacional de Engenharia, que era a Universidade do Brasil. Hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Escola Federal de Engenharia. Mas é engenharia mecânica? Sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, e foi muito importante na minha carreira a engenharia mecânica, porque era uma coisa que estava crescendo muito no Brasil. A industrialização do Brasil, né? Correto. O Brasil, né, que nos anos 70, crescendo vertiginosamente, a mais de 10% ao ano, foi o boom da economia nacional. Mas, doutor Ednilton, lendo um pouquinho sobre a sua história, o senhor conta que o senhor foi uma das primeiras pessoas do Brasil a fazer o MBA, né? E fez na Universidade de Nova York. E o senhor conta que isso mudou tudo na sua vida. Conte um pouquinho dessa fase. Eu tinha acabado engenharia, estava trabalhando como engenheiro mecânico na ESSO Brasileira de Petróleo. Como engenheiro mecânico, eu visitava as indústrias para recomendar os óleos lubrificantes da ESSO.
E aquilo era importante, e a gente chegava com muita moral para qualquer outro engenheiro das indústrias do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalhava, ser um engenheiro que estava indo recomendar um óleo lubrificante. Então, aquilo foi muito importante. Eu estava tendo uma carreira de início na ESSO muito boa, crescendo. No instante, eu já era gerente. Mas aí houve oportunidade de, através de um amigo, a gente ouvir falar que tinha um curso novo de administração nos Estados Unidos que chamava MBA. E meu amigo conseguiu que a gente conseguisse bolsas através da OEA para fazer bolsa de estudo lá em Nova York. Aí nós aplicamos para a Universidade de Nova York, aplicação que teve que ser avaliada, muito difícil, né? Muito difícil. E quando nós fomos aprovados, foi muito bom a gente passar 2 anos lá em Nova York. Não tem preço, ainda mais nos anos 70, né, doutor? Não, e tem mais. Eu estava com data marcada para o casamento. E tem uma coisa interessante que no dia do casamento eu estava desempregado, porque já tinha deixado a ESSO e estava esperando viajar para os Estados Unidos. Então, com uma simples bolsa, né? Com uma simples bolsa. Uhum. Bom, doutor Adnilton, rapidamente, depois o senhor foi para uma empresa multinacional de consultoria, mas o senhor foi trabalhar e foi ser diretor do grupo Edson Queiroz. E por lá o senhor passou 16 anos. Rapidamente fala um pouquinho dessa experiência à frente do grupo Edson Queiroz. Eu trabalhava numa empresa de consultoria que tinha uma base em São Paulo, mas eu morava no Rio. E a sócia dessa empresa era uma empresa das maiores empresas de consultoria do Brasil, do mundo, que era o Coopers & Lybrand, né? Bocias Campos Coopers & Lybrand. E eu tinha esse projeto de vender consultoria e vim vender esse projeto de consultoria para o Edson Queiroz. O Edson Queiroz comprou o projeto, me contratou como consultor. Depois de 6 meses, ele virou diretor. E 6 meses ele disse: olha, Nil, está ficando muito caro essa tua viagem para cá. Eu quero saber se tu quer ser diretor aqui da empresa. E assim foi por 16 anos. A gente está falando isso aqui tudinho, mas ninguém comentou ainda do setor educacional. Porque o pai do Dr. Adnilton, o professor Edilson Brasil Soares, fundou em 1935 um conglomerado, né, que se tornou um conglomerado educacional chamado 7 de Setembro. A gente vai, depois do primeiro intervalo, conhecer um pouquinho dessa saga, dessa história, dessa grande marca da educação no Ceará, chamado Colégio 7 de Setembro, e depois a Unicet, a Universidade 7 de Setembro. A gente volta já já. De volta ao programa Conexões, aqui na TV Cidade, conversando com o grande Adnilton Soares. O doutor Adnilton, ele comandou por muito tempo, junto com os irmãos e com o pai, né, com os pais, a professora Nila e o professor Edilson Brasil Soares, o Colégio 7 de Setembro, que depois também cresceu e virou Universidade 7 de Setembro. E é sobre isso, doutor Adnilton, que eu queria voltar um pouquinho no tempo aqui, voltar para o ano de 1935, quando seu pai, com 21 anos de idade, com 2 alunos, fundou o Colégio 7 de Setembro. Conte um pouquinho dessa maravilhosa história. É uma história extraordinária mesmo. Semana passada nós recebemos aqui uma comissão do MEC para autorizar o curso de enfermagem da Unicet. E uma das professoras que veio leu essa história e ela me fez essa pergunta: como é, professor, que uma pessoa começa um colégio com 2 alunos? A história é a seguinte: o papai começou como dando aula particular para 2 alunos. E autorizaram, o pastor da igreja presbiteriana autorizou ele usar uma das salas da igreja presbiteriana para dar aula para esses 2 alunos. E começou a dar aula, e ele era um professor nato, estava no DNA dele, ser professor. Ele dava aulas tão boas que com pouco tempo a quantidade de alunos foi aumentando. Aí então ele disse: olha, eu não vou dar essa aula particular, vou organizar um curso. Aí começou a organizar um curso preparatório para o exame de admissão, que era a 5ª série antigamente. O exame de admissão é a 5ª série de hoje. E então ele foi preparando esses alunos para fazer o exame de admissão. Aí disse: não, olha, só exame de admissão não. Já que eu estou preparando para o exame de admissão, eu vou preparar a 4ª, 3ª, 2ª, 1ª série do ensino, na época, ensino primário, hoje fundamental. Então foi assim que começou a história do papai com a educação.
sempre apoiado com a mamãe. Os dois estavam sempre juntos. Colégio 7 de Setembro, o porquê do 7 de Setembro? Naturalmente, a gente vê aí um grande patriotismo na figura dos seus pais, né? Papai era um grande patriota. Ele era um admirador do Brasil. Ele pensava o Brasil como todo, ele pensava o Brasil como nação, como pátria. Hoje a gente vê que as pessoas misturam pátria com política. E não existe isso. A pátria está acima de qualquer política. O Brasil está acima da esquerda, acima da direita. Ele está acima... É um conceito que você tem que amar a sua pátria. Amar saber o hino nacional, amar a bandeira brasileira, que a bandeira brasileira não é de partido nenhum, a bandeira brasileira é do Brasil, respeitar a bandeira brasileira. Então, é isso que o papai sempre nos ensinou. Não só nós filhos, como todos os alunos do toda Colégio a comunidade do 7 de Setembro, cantando o hino nacional, fazendo referência à bandeira brasileira. Que beleza. Doutor Ednilton, a coisa cresceu, né? O seu pai faleceu em 1975, sua mãe continuou o legado aí do seu pai. Depois, com o falecimento do seu pai, eu estou aqui sendo bem rápido aqui, porque o programa realmente é jogo rápido. E vocês assumiram, o senhor saiu do Grupo Edson Queiroz, assumiu o colégio junto com seus irmãos e sua mãe, e o colégio cresceu bastante. Pergunto ao senhor, quantas unidades o colégio tem? Hoje o colégio tem 2 unidades na Imperador, uma no ensino básico e a outra a 1 quarteirão de distância, onde tem o ensino médio. E na Aldeota tem aquela sede grande, Edilson Brasil Soares, e por trás daquela sede tem a educação infantil, que também é uma operação linda, lá é um jardim, lá onde as crianças têm formação e têm diversão. O patriotismo do seu pai, hoje, a ética, a moral e civismo, né, são bem enraizados na educação do Colégio 7 de Setembro. O Colégio 7 de Setembro ele não ensina só para fazer o vestibular ou para ir para o ITA e para o IME. Ele ensina efetivamente a educação fundamental no sentido amplo da palavra. Formação, né? A formação do caráter do aluno. É isso mesmo, doutor Ednilton? Isso mesmo. A gente ensina a ética, tá? Ensina a honestidade, ensina a formação, além da formação didática, pedagógica, tem a formação do ser humano, do caráter da criança, desde o pequenininho até o ensino médio. Doutor Ednilton, e aí a evolução fez com que o grupo 7 de Setembro passasse também a operar no segmento do ensino superior. Aí nascia a Unicet. Fale rapidamente como nasceu essa ideia e como nasceu a antiga Facet, hoje Unicet. A Unicet foi um crescimento natural. Numa época em que as faculdades estavam crescendo muito no Brasil inteiro, o Ednilo, que na época eu estava na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, e o Ednilo estava na liderança do colégio, então a gente precisa partir para o ensino superior. Então, com esse incentivo, nós fizemos a Facet, que é um exemplo de modelo de sucesso, porque a gente prima pela qualidade, é uma qualidade premium aqui no Ceará, a antiga Facet, hoje Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro, onde a gente prega os nossos professores, todos têm doutorado ou mestrado, são muito bem remunerados e fazem parte de um time muito bom da Unicet, além dos professores, os nossos coordenadores dos diversos cursos, que estão conosco há muito tempo. São quantos cursos, doutor Ednilton, rapidamente? São 12 cursos. 12 cursos. Onde tem grandes professores, os grandes alunos são atraídos por esse quesito qualidade ao invés da quantidade. Então, doutor Ednilton, da educação ao entretenimento. A gente falou do começo da história aqui do doutor Ednilton, da ESSO, de empresa de consultoria, do Grupo Edson Queiroz, depois do setor educacional, quando ele assumiu junto com os irmãos e a mãe o Colégio 7 de Setembro e a Unicet, e depois veio o Beach Park. E a gente vai, depois desse segundo intervalo, para o nosso final do programa, onde nós vamos conhecer uma nova saga, a saga do Beach Park, o maior equipamento privado de turismo do Nordeste, o maior atrativo aqui, o nosso melhor equipamento para atrair turistas para o estado do Ceará. Fica aí que a gente volta já já.
De volta ao programa Conexões, conversando com o doutor Ednilton Soares, do Colégio 7 de Setembro, da Unicet e também do Beach Park. E aí, doutor Ednilton, eu lhe pergunto, o que é que tem a ver educação com entretenimento? Conte um pouquinho como é que o senhor chegou a ser sócio, a entrar no entretenimento no Beach Park. Bem, primeiro tem uma conexão muito grande, que ambos são serviços. Nós somos prestadores de serviço. Prestador de serviço na educação, ou seja, somos educadores que prestam serviço. E o Beach Park, nós somos prestadores de serviço de entretenimento. E isso aconteceu quando o João Gentil, junto com o Arialdo, na época, nos convidaram para fazer parte, que eles estavam querendo fazer uma expansão no parque e precisavam de um sócio. E se lembraram do nosso nome. Aí eu disse, olha, eu não posso entrar como pessoa física, tenho que entrar com meus irmãos, com o Ednilo e com o Ednilson, que são nossos sócios, e nós entramos então nessa sociedade há mais de 20 anos mais atrás. De 20 anos atrás. Bom, é um grande equipamento, um equipamento muito conhecido, uma das marcas mais conhecidas do Brasil e que cresceu efetivamente e continua crescendo. Mas, como todo o turismo mundial, sofreu muito com a pandemia. E eu queria, doutor Ednilton, que a gente não vai falar aqui só de flores, né? Vamos falar também das dificuldades. Como é que o senhor enfrentou esses 2 anos de pandemia com a empresa fechada? E como é que está a empresa hoje? Já voltou ao faturamento de pré-pandemia? Vamos responder a pergunta aos poucos. Primeiro, nós não ficamos fora da pandemia. Nós estávamos dentro da pandemia e dos 22, 23 meses da pandemia, o Beach Park ficou fechado durante 10 meses. Foram momentos muito difíceis e eu gosto de dar o exemplo que o Murilo, que é o nosso CEO no Beach Park, fala muito, que era um atleta que vinha correndo muito, campeão, que de repente leva uma queda, cai no chão e tem que se reerguer. Ele está fazendo fisioterapia e está saindo muito bem. E tem que correr a mesma velocidade. Tem que voltar até a velocidade. E tem que ganhar a corrida. E realmente, foram meses muito difíceis, mas hoje nós estamos com faturamento, no mês de julho agora, o faturamento foi melhor do que julho de 2019. Então já voltou ao normal? Já voltou ao normal, já voltou a frequência. Nós temos cerca de 1 milhão de frequentadores durante o ano. 1 milhão de frequentadores? Os hotéis estão bem ocupados. Julho foi um mês muito bom para os hotéis, os 4 hotéis. Então nós estamos em plena... full power, né? Como diz o... Doutor Ednilton, o Beach Park ele não existe sozinho, né? Ele tem uma série de hotéis que são seus, alguns arrendados, outros próprios, que dão sustentação a todo esse volume de pessoas que vão lhe visitar. E também tem um timesharing muito forte. Conte quantos hotéis tem e quantas unidades hoteleiras tem ali no entorno de vocês ali do Beach Park. São 4 hotéis e são perto de 1.000 unidades hoteleiras nos 4 hotéis. Agora, é um modelo de negócio de sucesso. Por quê? Se de um lado o parque traz atração, traz ocupação para os hotéis, do outro lado os hotéis trazem ocupação para o parque. Traz ocupação para o parque, traz frequentadores do parque. Então é um modelo de negócio que deu muito certo. Muito certo. Doutor Ednilton, sobre o crescimento do Beach Park, o senhor lançou recentemente, rapidamente aqui, um hotel chamado Ohana, né? Como é que estão as vendas aí do hotel, que é um timesharing, né? É um timesharing, começaram muito bem. Nós vendemos esse mês, quase um mês que nós estamos vendendo, muitas unidades. E eu recomendo aqui, veementemente, para quem pode programar suas férias, pode programar seu lazer, né? Faça um timeshare que sai relativamente barato e você pode escolher. Não através da RCI, que é a nossa operadora internacional, você pode escolher ou ficar aqui no Beach Park ou ir para outros hotéis no mundo inteiro. Hotéis associados do mundo, né? E existe uma perspectiva de um novo parque aquático chamado Beach Park Snorkel, né? Fale um pouquinho sobre esse novo equipamento e quando é que o senhor pretende fazer? O Snorkel deve ser lançado em 2023 ou 2024, que é um parque diferenciado. É um parque bem menor,
uma área bem menor, mas onde o snorkel é aquele óculos que você bota para fazer mergulho. O snorkel é quando você vai poder nadar junto com os peixes. Esse é o nosso projeto que está em gestação, que vai ser, depois do Ohana, ser lançado o snorkel, que é um novo parque que vai ficar a 2,5 km do atual Beach Park. E é só quem tem a ganhar é o estado do Ceará, a economia do Ceará, porque vai se desenvolver ainda mais, o equipamento que é o maior polo atrativo de turistas para o Ceará vai crescer e vai trazer muito mais. Então, o Beach Park está de parabéns. Fico muito feliz em saber que o faturamento já voltou à época pré-pandemia. E eu queria, doutor Adinilton, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final do programa, que o senhor desse aí um recado para os jovens, para aqueles que estão começando as suas vidas, suas carreiras, e da altura, do alto aí da sua experiência e do seu sucesso empresarial e pessoal, qual é o segredo do sucesso do Adinilton Soares e qual é o conselho que o senhor daria aos jovens? Em primeiro lugar, você tem que colocar prioridades na sua vida. E essas prioridades, para mim, as minhas prioridades, primeiro é Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas. Segunda prioridade, a família. E terceiro, o trabalho, que você tem que fazer o que você gosta. Não vá fazer nada o que você seja obrigado. Faça o que você gosta e estude o que você vai fazer. Estude, porque hoje a competência é a palavra do sucesso. Você tem que ser competente no que você faz. Perfeitamente. Gostar do que faz, trabalhar muito e ter fé. Esse é o tripé, o segredo do sucesso do nosso amigo professor Adinilton Soares, um homem de fé e um grande vencedor do trabalho e da vida. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, doutor Adinilton.